O Erro, de 850 milhões. A Vingança, da Doutora Valente. Você já sentiu que a pessoa que você mais ama é, na verdade, sua maior inimiga? Fique até o final para ver como o karma pode destruir um homem em apenas 150 minutos. Dê um gostei e inscreva-se agora se você acredita que a ambição cega tem um preço muito alto. Os papéis do divórcio atingiram a bancada de granito com uma finalidade que ecoou mais forte do que qualquer sino de formatura. Mateu ajustou sua gravata de seda, recusando-se a olhar nos olhos de sua esposa, e murmurou: "Eu preciso de uma esposa, Lúcia, não de uma estudante perpétua. Estou farto de carregar você nas costas." Ele saiu pela porta, convencido de que acabara de se livrar de um fardo financeiro. Mal sabia ele que a estudante que acabara de abandonar estava exatamente a 45 minutos de entrar em uma sala de reuniões para assinar o maior acordo de aquisição biotecnológica da década. Mateu pensou que estava se divorciando de um peso morto. Ele não percebeu que estava se divorciando de uma mulher que estava prestes a se tornar multibilionária. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas de seda do luxuoso apartamento na rua Oscar Freire, no coração dos jardins em São Paulo, projetando sombras longas e pálidas pela sala. Era uma terça-feira de maio. Especificamente, era o dia 14 de maio, o dia da formatura de Lúcia Valente. Durante 3 anos, Lúcia sobreviveu com 4 horas de sono por noite, café requentado e uma força de vontade inabalável. Hoje, finalmente, ela receberia seu doutorado em bioquímica pela USP. Deveria ter sido um dia de champanhe e alívio. Em vez disso, o ar no apartamento estava tão pesado que custava respirar. Mateu Sterling, seu marido há 5 anos, estava de pé junto à ilha da cozinha. Vestia seu terno azul marinho sob medida, o mesmo que usava quando tinha que demitir alguém em sua agência de marketing de médio porte. Ele checou seu Rolex Submariner, um presente que Lúcia lhe comprara com suas economias de 2 anos atrás. E suspirou com força. "Lúcia, você está me ouvindo?" A voz de Mateu era calma, o que a tornava pior. Era a voz de um homem que ensaiara esse discurso 1000 vezes na frente do espelho. Lúcia ficou congelada perto da cafeteira, com a mão tremendo ligeiramente, enquanto segurava uma caneca que dizia "Futura CEO". Ela a deixou lentamente sobre a mesa. "Estou te ouvindo, Mateu. Só estou tentando entender o momento. Hoje, você vai fazer isso precisamente hoje." Mateu pegou um envelope pardo da bancada e o deslizou pela superfície de mármore. O envelope parou a centímetros da mão dela. "Não existe um momento bom, Lúcia", disse ele com um tom impregnado de uma paciência condescendente. "Mas, francamente, eu não queria ficar sentado por 3 horas em uma cerimônia fingindo estar orgulhoso de você por adiar a idade adulta por mais alguns anos." As palavras foram como um golpe físico. Lúcia olhou para ele. Olhou de verdade. Ele era bonito de uma maneira convencional e polida. Maxilar quadrado, cabelo loiro perfeitamente penteado, mas seus olhos estavam frios. Eram os olhos de um homem que olhava para relacionamentos como se fossem planilhas contábeis. "Adiar a idade adulta?" repetiu Lúcia, com a voz apenas um sussurro. "Mateu, eu estive trabalhando em uma sequência de proteína sintética que poderia revolucionar a forma como tratamos doenças autoimunes. Isso não é um passatempo, é o trabalho da minha vida." Mateu soltou uma gargalhada seca e sem humor. "É um projeto de feira de ciências, Lúcia. E enquanto você brincava no laboratório, quem esteve pagando a hipoteca? Quem pagou os jantares, as férias? Eu. Eu estive carregando nós dois e estou cansado. Quero uma sócia que contribua para o mundo real, não alguém que persiga fantasias acadêmicas.
Você acha que Mateu tem razão ao pedir o divórcio ou é um egoísta que não vê o potencial da esposa? Deixe sua opinião nos comentários antes de seguirmos com essa incrível vingança. Não esqueça de compartilhar este vídeo. Ele se aproximou dela, quebrando a distância. Cheirava a sândalo e a um desapego caro. Eu conheci alguém, acrescentou casualmente, como se mencionasse o clima. O mundo pareceu girar fora do eixo para Lúcia. Você o quê? O nome dela é Jéssica. É vice-presidente na firma. Ela tem os pés no chão. Ganha dinheiro de verdade. Entende a pressão sob a qual estou. Estamos no mesmo nível. Ele ajustou os abotoaduras. Já mudei minhas coisas para o quarto de hóspedes durante a última semana, mas esta noite ficarei em um hotel. Quero que você esteja fora deste apartamento até o final do mês. Afinal de contas, está no meu nome. Lúcia sentiu uma sensação estranha. Não era apenas o coração partido. Era clareza. Durante anos, ela havia diminuído sua própria luz para que Mateu se sentisse maior. Quando ganhava bolsas de estudo, minimizava o valor. Quando publicava em revistas científicas importantes, não emoldurava os artigos. Havia desempenhado o papel da esposa estudante com dificuldades para que ele pudesse se sentir o provedor, o grande homem. Você acha que eu sou um fardo? Afirmou Lúcia categoricamente. Eu acho que você é uma garota doce, Lúcia, mas está estagnada. Tem zero ambição pelas coisas que realmente importam: status, riqueza, estabilidade. Mateu checou o relógio novamente. Olha, assina os papéis. É uma separação padrão. Você fica com sua dívida estudantil, eu fico com meus ativos. É justo. Ele tocou o envelope com os dedos. Feliz formatura, Lúcia. Faça um favor a si mesma. Consiga um emprego como técnica de laboratório ou professora. Pare de sonhar. Com isso, Mateu Sterling girou sobre os calcanhares e saiu do apartamento. A porta se fechou com um clique, deixando Lúcia sozinha no silêncio. Ela ficou olhando para a porta por 1 minuto inteiro. Depois olhou para o envelope. Não chorou. As lágrimas simplesmente não saíram. Em vez disso, uma vibração zumbiu contra seu quadril. Ela tirou o telefone do bolso. Era uma mensagem criptografada. O remetente era apenas uma letra. A mensagem dizia: a diretoria da Chimera Global está reunida. A avaliação mantém-se em 850 milhões de euros. Precisamos da assinatura da fundadora, às 11h30. Está pronta, doutora Valente? Lúcia olhou para os papéis do divórcio Van. Depois voltou a olhar para o telefone. Um sorriso lento e perigoso espalhou-se por seu rosto. Mateu sussurrou para a sala vazia. Você não tem absolutamente nenhuma ideia do que acabou de jogar no lixo. Lúcia moveu-se com precisão mecânica. Entrou no quarto, o aposento que compartilhara com um homem que pensava que ela não valia nada, e abriu o fundo do seu closet. Escondida atrás de uma fileira de cardigãs modestos e calças jeans, estava uma capa de roupas de uma boutique exclusiva. Ela a abriu. Dentro não havia uma beca de formatura. Era um terno, mas não qualquer terno. Era um power suit cinza chumbo feito sob medida por Tom Ford, tão afiado que poderia cortar cristal. Ao lado dele, um par de saltos Louboutin que ela comprara há 3 meses em segredo. Ela se vestiu lentamente, observando-se no espelho de corpo inteiro. À medida que o tecido se contornava ao seu corpo, a estudante com dificuldades desapareceu. Em seu lugar estava a CEO da Valente Biosynth, uma empresa de fachada que operava em modo sigiloso há 24 meses. Enquanto Mateu pensava que ela estudava até tarde na biblioteca, Lúcia estivera em videoconferências com investidores em Zurique e Tóquio. Enquanto Mateu pensava que ela escrevia uma tese, ela patenteava uma enzima
capaz de decompor microplásticos na corrente sanguínea humana. Um descobrimento pelo qual todas as grandes farmacêuticas do mundo lutavam para adquirir. Ela aplicou um batom vermelho intenso e prendeu o cabelo em um coque severo e elegante. Agarrou sua pasta de couro gasta, esvaziou o conteúdo sobre a cama e transferiu seu notebook e o disco rígido criptografado para uma pasta Hermès impecável. Voltou à cozinha e pegou os papéis do divórcio. Não os assinou. Em vez disso, pegou um post-it e escreveu 3 palavras: "Nos vemos no tribunal." Colou-o no envelope e o deixou exatamente onde Mateu o havia colocado. Sair do edifício e chamou um táxi. "Para onde, senhorita?" perguntou o motorista. "Primeiro para a USP", disse Lúcia, checando o celular. "Depois para a Torre Matarazzo, na Avenida Paulista." O trajeto foi um turbilhão no trânsito paulistano. O telefone de Lúcia explodia com notificações, mas ela ignorou todas, exceto uma. Era de seu advogado e sócio, David Cohen. "Lúcia, espero que esteja sentada. A Chimera acabou de aumentar a oferta. Querem direitos exclusivos para o mercado asiático também. Oferecem 50 milhões adicionais em opções de ações. O valor total do acordo chega perto de 1 bilhão. Julian Thorne voará pessoalmente para te dar a mão." Julian Thorne. Esse nome enviava um calafrio por toda a indústria. Era o CEO da Chimera Global, um homem conhecido por devorar startups no café da manhã. Era implacável, brilhante e notoriamente reservado. Se Julian Thorne estava vindo, isso não era apenas um negócio, era uma coroação. O táxi parou nos portões da universidade. O campus estava cheio de famílias, balões e estudantes com becas azuis. Lúcia pagou o motorista e saiu. Não usava beca. Não tinha intenção de cruzar o palco hoje. Procurou seus pais, que haviam voado de uma pequena cidade do interior. Eles eram os únicos que sabiam a verdade, ou pelo menos parte dela. Sabiam que sua pesquisa ia bem, mas nem eles sabiam a cifra em reais. "Lúcia!" Ela se virou para ver sua mãe, Carmen, acenando freneticamente. Seu pai, João, sorria radiante, segurando um buquê de flores simples, que significava para Lúcia mais do que qualquer coisa que Mateu já lhe comprara. "Divórcio?" perguntou sua mãe confusa, olhando para o terno imponente de Lúcia. "Onde está seu capelo e sua beca? A cerimônia começa em 20 minutos." Lúcia os abraçou forte. "Mãe, pai, escutem-me. Houve uma mudança de planos. Não vou desfilar hoje." "O quê?" O rosto de seu pai caiu. "Mas, filha, viemos de longe. Aconteceu algo? Você foi reprovada?" "Não, pai." Lúcia riu, um som genuíno. "Não fui reprovada. Eu me formei há semanas, tecnicamente, mas surgiu algo que mudará minha vida." Ela os levou para um canto mais tranquilo. "Sabem aquele projeto em que estive trabalhando? A enzima? Aquilo dos plásticos?" Sua mãe assentiu. "Sim." "Bem, uma empresa quer comprá-lo. Hoje, agora mesmo." "Isso é maravilhoso." Seu pai deu um tapinha no ombro dela. "Vão te pagar o suficiente para quitar seus empréstimos estudantis, talvez para a entrada de uma casa, e para que você e Mateu parem de morar de aluguel." A expressão de Lúcia endureceu ao ouvir o nome de Mateu. "Mateu e eu terminamos, pai. Ele me pediu o divórcio esta manhã." Seus pais arquejaram em uníssono. No dia da formatura, sua mãe parecia pronta para brigar. "Onde ele está? Vou dar uma bolsada nele." "Não importa", disse Lúcia com voz de aço. "Porque a empresa que está comprando minha pesquisa..." "Pai, eles não vão me pagar para a entrada de uma casa. Eles vão me pagar 850 milhões de euros. O silêncio entre os três foi absoluto. O barulho da banda de música ao longe pareceu desaparecer. 800
gaguejou seu pai, perdendo a cor. Milhões. Sim, mas tenho que ir assinar os papéis agora. Preciso que confiem em mim. Vão à cerimônia, aplaudam meus amigos e depois enviarei um carro para buscar vocês. Vamos jantar onde vocês quiserem. Lúcia, sussurrou sua mãe, agarrando seu braço. O Mateus sabe? Lúcia olhou em direção à estação de metrô, imaginando Mateus sentado em seu escritório, flertando com Jéssica, pensando que havia descartado um peso morto. Não, sorriu Lúcia, e foi um sorriso aterrador. Ele acredita que estou desempregada e vou me certificar de que ele continue pensando isso até que eu esteja pronta para enterrá-lo. Nesse momento, um elegante Maybach preto parou junto à calçada. Um motorista uniformizado desceu e abriu a porta traseira. Doutora Valente, o Sr. Thorne à espera. Lúcia beijou seus pais atônitos no rosto. Vejo vocês à noite. Ela deslizou para o interior de couro do carro. Enquanto a porta se fechava, selando-a no silêncio e no luxo, ela pegou seu telefone e bloqueou o número de Mateu. A estudante que chorava se fora. O tubarão acabara de entrar na água. Este é o momento em que tudo muda. Se você fosse Lúcia, teria assinado o contrato ou teria buscado outra oferta. Diga o que pensa nos comentários e inscreva-se para não perder o final de Mateu. A viagem de elevador até o 500º andar da Torre Matarazzo pareceu menos uma subida e mais uma câmara de equalização de pressão. Lúcia checou seu reflexo nas portas de latão polido. A mulher que lhe devolvia o olhar não era a estudante de pós-graduação que cortava cupons para comprar macarrão instantâneo. Era uma predadora entrando em um novo ecossistema. As portas se abriram, revelando uma recepção maior do que todo o seu apartamento anterior. Tudo era mármore italiano minimalista, esculturas abstratas que pareciam perigosamente caras e um silêncio tão profundo que chegava a ser pesado. Doutora Valente por aqui. Uma recepcionista com um fone de ouvido que parecia uma joia gesticulou em direção a portas duplas de cristal jateado. Esperando do lado de fora estava David Cohen. David era um pitbull em um terno risca de giz, um homem que vivia para litígios de alto risco, mas até ele parecia pálido hoje. Você parece aterrorizado, David, murmurou Lúcia ao se aproximar. Não tenho medo do acordo, Lúcia. Tenho medo do homem que está lá dentro, sussurrou David rapidamente. Julian Thorne não é apenas um investidor. É um predador alfa. Não quer apenas a enzima. Quer possuir a mente que a criou. Ele vai me colocar à prova. Não vou fraquejar. Já terminei de fraquejar diante dos homens, disse Lúcia com a voz fria como gelo. Vamos entrar. David empurrou as portas. A sala de reuniões da Quimera Global dominava uma vista panorâmica de São Paulo. A Avenida Paulista estendia-se lá embaixo, mas ninguém olhava pelas janelas. Ao redor de uma mesa de 6 metros feita de madeira de demolição antiga, sentavam-se 12 homens, 2 mulheres, que representavam os níveis mais altos das finanças globais e da biotecnologia. O ar cheirava a café expresso e colônia agressiva. Ao entrar Lúcia, a conversa cessou instantaneamente. 14 pares de olhos a avaliaram. Esperavam uma acadêmica, talvez brilhante, mas socialmente desajeitada em um terno mal ajustado. Não esperavam a visão em Tom Ford, que entrou com o passo de uma modelo de passarela e os olhos de uma assassina. À cabeceira da mesa sentava-se Julian Thorne. Ele não se levantou. Não precisava. Julian Thorne, aos 42 anos, possuía uma espécie de magnetismo perigoso que preenchia a sala. Era sombriamente bonito, com olhos da cor de um lago congelado, penetrantes, inteligentes e totalmente desprovidos de calor.
Estava batendo uma caneta tinteiro de ouro maciço contra a mesa, com um ritmo lento e constante. "Doutora Valente", disse Thorne. Sua voz era um barítono baixo que parecia vibrar nas tábuas do chão. "Está atrasada." Era um movimento de poder. Ela chegara exatamente no horário. "Senhor Thorne", respondeu Lúcia, deslizando para uma cadeira vazia no extremo oposto da mesa, evitando deliberadamente o assento oferecido ao lado dele. Colocou sua pasta sobre a mesa com um claque decisivo. A pontualidade é relativa quando se tem as chaves da próxima indústria de 1 trilhão de euros. Suponho que podemos pular as cortesias. Um murmúrio de surpresa percorreu a mesa. Ninguém falava assim com Julian Thorne. Thorne parou de bater a caneta. Uma sombra de sorriso tocou o canto de sua boca. "Certamente, meus analistas passaram as últimas 48 horas tentando despedaçar sua solicitação de patente. Falharam. Sua enzima sintética, protocolo valente alfa, realmente funciona. Decompõe o tereftalato de polietileno na corrente sanguínea humana a uma taxa de 94% em 24 horas. 96%, corrigiu-o Lúcia com suavidade. Realizei uma simulação de otimização final esta manhã, antes do meu compromisso anterior. Thorne inclinou-se para a frente. Impressionante. Mas a ciência em um laboratório é diferente da escalabilidade global. A Chimera Global não está interessada em projetos de feira de ciências. Estamos interessados no domínio do mercado. Por que eu deveria confiar em uma recém-doutorada, sem experiência corporativa, para dirigir a divisão de pesquisa de uma aquisição de milhões? Esta era a prova. Mateu teria se desmoronado sob aquele olhar. Mateu teria gaguejado sobre suas credenciais. Lúcia inclinou-se para a frente também, igualando sua intensidade através dos 6 metros de madeira rara. Por que, Sr. Thorne? Não sou apenas uma cientista. Sou alguém que passou 5 anos morrendo de fome em um laboratório subterrâneo, enquanto todo mundo me dizia que era impossível. Tudo isso enquanto gerenciava um lar para um homem que pensava que meu trabalho era um passatempo bonitinho. Entendo a eficiência porque tive que criar grandeza com 0 recursos. Você não está comprando minha experiência corporativa. Está comprando minha fome, e agora mesmo eu estou faminta. O silêncio prolongou-se por 5 segundos agônicos. Thorne a encarou fixamente, avaliando cada microexpressão em seu rosto. Buscava medo. Não encontrou nenhum. Thorne tampou lentamente sua caneta de ouro. Levantou-se. Toda a sala pareceu prender a respiração. "Cavalheiros, damas!" disse Thorne, sem desviar os olhos dos de Lúcia. "Deixem-nos a sala." Não foi um pedido. Os 12 executivos e David Cohen dispersaram-se como baratas quando se acende a luz. Em 30 segundos, Lúcia Valente e Julian Thorne estavam sozinhos na vasta sala de reuniões. Julian Thorne rodeou lentamente a mesa. De perto era ainda mais intimidador. Era mais alto do que parecia e se movia com a graça contida de uma pantera. Parou a poucos metros de Lúcia, apoiando-se casualmente contra a janela. "Você está com raiva, doutora Valente", observou Thorne em voz baixa. Não foi uma acusação, foi uma declaração de fatos. "Isso é relevante para a aquisição?" perguntou Lúcia, mantendo a guarda alta. "É totalmente relevante. A emoção impulsiona a inovação ou a destrói. Preciso saber que tipo de ira você tem. É da classe que queima a casa ou da classe que constrói um império a partir das cinzas?" Lúcia pensou em Mateu. Pensou nos papéis do divórcio na bancada da cozinha. Pensou na existência presunçosa de Jéssica. "A segunda", respondeu ela. Thorne assentiu lentamente. "Bom, porque realizei uma verificação de antecedentes sobre você esta manhã.
procedimento padrão. Parece que seu marido, o Sr. Mateo Sterling, solicitou o divórcio hoje às 9 da manhã. Lúcia sentiu uma sacudida de adrenalina. Seus recursos são minuciosos, disse ela. São absolutos. Então diga-me, Lúcia, e pergunto isso de homem para mulher. Você está assinando este acordo hoje para salvar o mundo dos microplásticos? Ou o assina para se tornar a arma mais poderosa que seu ex-marido jamais viu? Lúcia o encarou fixamente nos olhos. Não fazia sentido mentir para um homem como Julian Thorne. Ele via tudo de qualquer maneira. Ambas as coisas, disse ela, mas sobretudo a parte da arma. Pela primeira vez, Julian Thorne riu. Foi um som sombrio e rico que a surpreendeu. Gosto de você, Lúcia Valente. Você é implacável. Pensei que estava comprando uma cientista brilhante. Acontece que estou comprando uma gênia vingativa. Isso é muito mais lucrativo. Ele caminhou de volta à cabeceira da mesa e pressionou um botão no interfone. Que voltem os advogados com o rascunho final. Vamos assinar. 5 minutos depois, os papéis estavam estendidos. As cifras eram assombrosas. Avaliação total de 850 milhões de euros. 400 milhões adiantados em dinheiro. O resto em opções de ações e bônus por desempenho durante 3 anos. Lúcia conservaria uma participação de 10% e permaneceria como diretora científica com um salário de 2 milhões de euros por ano. Sua mão não tremeu enquanto pegava a caneta. Assinou seu nome completo. Lúcia Valente. Com essa assinatura, a estudante com dificuldades deixou de existir. Agora ela era uma das mulheres mais ricas do Brasil por mérito próprio. David Cohen parecia que ia desmaiar de alívio. Thorne simplesmente abriu uma garrafa de Dom Perignon Vintage que apareceu de um refrigerador oculto. Serviu 2 taças e entregou uma a Lúcia. Pelas sociedades nascidas no inferno, brindou Thorne, brindando com ela. O champanhe tinha gosto de vitória, frio, afiado e caro. Enquanto Lúcia bebia borbulhas de luxo em uma cobertura, Mateo Sterling fazia o check-in em um hotel nos Jardins. O quarto era excessivamente caro e moderno, exatamente o tipo de lugar onde Mateo pensava que homens de sucesso se hospedavam. Atirou o paletó sobre a cama e afrouxou a gravata, sentindo um profundo alívio. Pegou o telefone e discou. "Oi, gata", murmurou quando Jéssica atendeu. "Você fez?" A voz de Jéssica era rouca. Ela estava no escritório, fingindo trabalhar. "Feito. Soltei a bomba esta manhã. Deus, você deveria ter visto a cara dela. Parecia um cachorrinho chutado. Quase me senti mal. Quase." Mateo riu, servindo-se de um uísque do frigobar. "Ela chorou?" perguntou Jéssica com crueldade. Surpreendentemente não. Ficou lá de pijama com um aspecto patético. Disse para ela sair até o final do mês. Finalmente, Jess, sem mais peso morto, sem mais financiar estudos intermináveis. Estamos livres. Ótimo, ronronou Jéssica, porque reservei uma mesa no DOM para comemorar esta noite. Vai custar uma fortuna. Gata, acabei de me livrar de uma responsabilidade financeira enorme. Podemos pagar. Eu sou o homem da casa agora. Eu ganho o dinheiro de verdade. Mateo desligou, sentindo-se o rei de São Paulo. Caminhou até a janela e olhou a cidade. Sentia-se mais leve. Havia trocado um modelo velho por um novo, elegante e ambicioso. Seu telefone vibrou com um e-mail. Era um alerta automático do banco. Assunto: alerta de conta conjunta. Aviso de cheque especial. Mateo franziu a testa. Abriu o e-mail. Sua conta corrente conjunta fora negativada em R$ 12.500. O saldo atual era de R$ 12.000. Mateo ficou encarando a tela. Essa era a conta que usava para pagar o condomínio Vá às contas fixas. A conta que explicitamente dissera a Lúcia para não tocar há 2 anos,
quando tomou o controle das finanças. Que diabos, Lúcia? Murmurou, a raiva substituindo o alívio. Devia ter ido às compras por vingança assim que ele saiu. Um esforço patético de última hora para feri-lo. Estava prestes a ligar para gritar com ela quando outra notificação apareceu. Esta era de um aplicativo imobiliário. Alerta! Novo anúncio em seu edifício. Cobertura A, Rua Oscar Freire, listado por R$ 22.000 por mês. Mateus sentiu um nó frio. Cobertura A? Era o último andar do seu prédio atual. Aquele com o terraço enorme que ele sempre olhava com inveja. Quem podia pagar 22.000 de aluguel? Seu telefone tocou. Não era Lúcia. Era o porteiro. Sr. Sterling? Oi, é o Francisco, aqui da portaria. Escute, estou confuso. Acabo de receber uma ordem de serviço da nova inquilina da cobertura A. Querem que eu suba todos os móveis da sua unidade, a 4B, para a cobertura imediatamente. Mateu apertou o telefone. Francisco, do que você está falando? Eu não aluguei a cobertura e certamente não autorizei mover meus móveis. Pois é, Sr. Sterling. O contrato não foi assinado pelo senhor. Foi assinado há 20 minutos pela doutora Valente. Ela pagou 1 ano inteiro de aluguel adiantado em dinheiro. Disse para subirmos as coisas do senhor e deixarmos as dela na calçada. Mateu Sterling dirigiu sua BMW X5 de leasing como um louco pela Avenida Brasil, costurando o trânsito e buzinando. A euforia da liberdade evaporara, substituída por uma confusão frenética. O Francisco enlouqueceu, pensou Mateu. Lúcia não tem nem R$ 20, muito menos 20.000. Provavelmente falsificou um cheque, está tendo um colapso nervoso. Ele se apegava a essa teoria porque a alternativa era aterrorizante demais. A alternativa era que o universo havia se deslocado sob seus pés sem permissão. Freou bruscamente em frente ao prédio nos jardins. Nem se deu ao trabalho de estacionar direito. Saltou do carro. A cena na calçada o parou seco. Ali, amontoada desordenadamente sobre o cimento, estava sua vida. Seu sofá de couro italiano estava apoiado em um ângulo estranho contra um poste. Sua coleção de discos de vinil estava empilhada em uma caixa de papelão que molhava lentamente por um ar-condicionado que pingava acima. E ali, ondulando na brisa como bandeiras de rendição, estavam suas gravatas de seda. Francisco, o porteiro, guardava a pilha com uma prancheta. Francisco, rugiu Mateu, aproximando-se furioso. Que inferno é esse? Vou processar o prédio. Vou processar você pessoalmente. Francisco levantou a mão. Senhor Sterling, por favor, só sigo ordens da inquilina da cobertura A. Eu sou o inquilino do apartamento 4B, gritou Mateu, pegando um punhado de camisas da pilha. Lúcia não tem direito de fazer isso. Ela é minha esposa. Na verdade, uma voz fresca flutuou da entrada do prédio. Segundo os papéis que você me entregou esta manhã, sou apenas um fardo financeiro do qual você precisava se livrar. Mateu deu meia volta. Lúcia estava na porta de vidro. Mas não era a Lúcia que ele deixara às 5 horas. Aquela Lúcia vestia moletom e parecia cansada. Esta Lúcia usava um terno Tom Ford que custava mais que o carro de Mateu. Segurava uma taça de champanhe apoiada contra o batente da porta com uma elegância casual e aterradora. Parecia mais alta, mais imponente. Mateu a encarou fixamente, abrindo e fechando a boca como um peixe. Lúcia, de onde você tirou esse terno? Por que minhas coisas estão na rua? Lúcia tomou um gole de champanhe. Bem, Mateu, você disse que me queria fora do 4B até o final do mês. Decidi ir embora cedo. Mudei-me para cima. E como você disse que queria ficar com seus ativos e eu com minha dívida,
Supus que ia querer seus móveis. Eu comprei coisas novas, coisas melhores. Você não pode pagar nem a conta de luz, Lúcia. Chega dessa farsa. Quem te deu o dinheiro? Pediu emprestado para seus pais? Eles vão quebrar por sua causa. Lúcia não respondeu. Simplesmente apontou com um dedo perfeitamente manicurado para na esquina, onde um enorme painel digital brilhava sobre um prédio bancário. Olha, disse ela. Mateus se virou. O painel mostrava as notícias. Apareceu a previsão do tempo e logo um banner de notícias de última hora. História na biotecnologia, quimera global, adquire startup Valente Biosynth por 850 milhões de euros. Mateus piscou. Leu de novo. Valente. A tela mudou para uma foto. Era Lúcia apertando a mão de Julian Thorne. A legenda dizia: Doutora Lúcia Valente, a nova face da biotecnologia multibilionária. Mateus sentiu o sangue sumir do rosto tão rápido que quase desmaiou. O ruído da cidade desapareceu. Tudo o que ouvia era a batida acelerada de seu próprio pulso. 800? Ele se voltou para Lúcia, com olhos arregalados pelo choque e uma súbita compreensão nauseante. Você, gaguejou Mateus. Você vendeu hoje? Minutos depois de eu sair? Lúcia sorriu. Você tinha razão, Mateus. Eu estava te atrasando. Se eu tivesse falado do acordo, você teria tentado gerenciar tudo, teria se envolvido, teria tentado negociar por mim e teria arruinado tudo. Sua partida foi a melhor estratégia comercial que já tive. O cérebro de Mateus começou a falhar. O choque foi rapidamente substituído por uma lógica gananciosa e desesperada. Espera, espera. Ele caminhou sobre sua pilha de roupas, aproximando-se dela com uma mudança súbita de atitude. Colocou sua cara de vendedor, o sorriso encantador que usava para fechar clientes. Lúcia, amor, disse ele com a voz baixando para um tom suave. Meu Deus, eu não sabia. Por que não me contou? Isso é incrível. Nós conseguimos todas aquelas noites trabalhando. Eu sabia que dariam frutos. Eu só estava te pressionando esta manhã. Amor bruto, sabe? Para te motivar. Ele estendeu a mão para ela. Vamos subir. Vamos tirar essas coisas da rua e comemorar. Temos tanto para planejar. Lúcia não se mexeu. Apenas olhou para a mão estendida dele como se estivesse coberta de lama. Francisco, disse ela com calma. Sim, doutora Valente, respondeu o porteiro. Se este homem puser um único pé além do umbral deste edifício, chame a polícia. Ele está invadindo propriedade privada. Mateus congelou. Lúcia, você não pode fazer isso. Somos casados. Não por muito tempo, disse ela. E Mateus, não se preocupe com o hotel de hoje à noite. Cancelei sua reserva. Supus que, como você é o provedor, poderia encontrar outro lugar para dormir. Talvez a Jéssica tenha um sofá. Com isso, ela deu meia volta e entrou no hall. As pesadas portas de vidro se fecharam, travando com um clique magnético. Mateus ficou na calçada, cercado por seus discos de vinil molhados, enquanto um grupo de turistas parava para tirar foto do homem que acabara de jogar no lixo quase 1 bilhão de euros. O apartamento de Jéssica era um estúdio de luxo que cheirava a velas de baunilha. Mateus caminhava de um lado para o outro com um copo de uísque barato na mão. Estava maníaco, com olhos selvagens. 850 milhões. Enfatizava Mateus a cada palavra. Jéssica estava sentada na borda da cama, checando as notícias no iPad. Estava pálida. Já não olhava para Mateus com desejo, mas com os olhos calculistas de uma co-conspiradora. Está por toda a internet, Mateus, disse ela. A Forbes acabou de publicar. A cientista Cinderela. Estão chamando ela de próxima estrela global.
Ela é rica de verdade. Mateu parou de caminhar e bateu o copo na mesa. Nós somos ricos de verdade, Jess. Você não entende? Do que você está falando? Ainda estamos casados? Mateu sorriu, uma expressão aterradora de ganância. Eu saí, claro. Dei os papéis, claro, mas ela não assinou. Estamos legalmente casados. O Brasil tem o regime de comunhão parcial de bens, e nós não tínhamos pacto antinupcial específico que excluísse isso. Tudo adquirido durante o casamento é propriedade comum. Aquele acordo? Ela assinou hoje, enquanto ainda estávamos casados. Isso significa que metade desse dinheiro é meu. Ele agarrou Jéssica pelos ombros. 425 milhões de euros, Jess. Sabe o que podemos fazer com isso? Posso sair da firma. Podemos comprar uma ilha? Ela acha que ganhou? Acaba de me transformar no homem mais rico que eu conheço. Os olhos de Jéssica brilharam. A ganância era contagiosa. Você tem certeza? Legalmente? Positivo, é a lei. Mateu sacou o telefone. Vou ligar para o meu advogado agora mesmo. Vamos congelar os ativos dela antes que ela gaste um centavo. 1 hora depois, Mateu estava no escritório de Arturo Bosch, seu advogado de divórcios. Arturo era um homem cansado, com uma mancha na gravata. O tipo de advogado que você contrata para um divórcio barato, não para um litígio corporativo de elite. Mateu passou 20 minutos gritando sua teoria. Ela assinou o acordo às 11h30. Tem o registro de hora do comunicado. Estávamos casados. Arturo Bosch ajustou os óculos e olhou a papelada que Mateu entregara naquela manhã. Olhou o carimbo de data e hora da petição. Olhou para Mateu com uma mistura de pena e descrença. Mateu, disse Arturo lentamente, você protocolou a demanda de divórcio esta manhã às 9h. E daí? Disparou Mateu. Ela ainda não assinou, o divórcio não é final. No direito civil, explicou Arturo, com voz de quem explica a gravidade para uma criança. A data de protocolo da petição de divórcio é a data que marca o fim da sociedade de bens. Isso corta a acumulação de ativos matrimoniais. Mateu parou de respirar. O quê? No momento em que eu protocolar esses papéis para você, às 9h da manhã, a associação econômica do seu casamento terminou efetivamente aos olhos do tribunal. Qualquer dívida que ela contrair após as 9h é só dela, e qualquer ativo que ela adquirir após as 9h é só dela. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral. A voz de Mateu saiu como um guincho. Mas ainda estamos casados. Tecnicamente, sim. Mas financeiramente você cortou o laço 2 horas antes de ela se tornar bilionária. Arturo tirou os óculos. Se você tivesse esperado até amanhã, se tivesse esperado até o jantar para dar os papéis, teria direito a 50%. Mas como você estava com tanta pressa de se livrar dela, perdeu a chance por 150 minutos. Mateu ficou encarando a parede. A matemática o esmagou. 150 minutos. Se ela tivesse ficado para o café, se eu tivesse esperado para ser cruel. Tem algum jeito de evitar? Sussurrou Mateu. Podemos retirar a demanda? Podemos tentar. Mas ela tem o David Cohen representando ela agora. Ele é o maior tubarão da cidade. Se tentarmos dizer que foi um erro, o Cohen vai tirar imagens de segurança de você saindo do apartamento e mensagens de texto suas dizendo para sua namorada que já está feito. Mateu, você está acabado. Você entregou a galinha dos ovos de ouro e depois trancou a si mesmo do lado de fora do galinheiro. Mateu desabou na cadeira. Seu telefone vibrou. Era Jéssica. Mateu, meu contato no RH disse que a Lúcia Valente acabou de comprar 51% da nossa firma. O CEO convocou uma reunião de emergência. Lúcia está demitindo toda a junta executiva. Ela sabe tudo sobre nós. Mateu,
Responde. Mateu deixou o telefone cair. O vidro quebrou. Percebeu então que Lúcia não ficaria apenas com o dinheiro. Ela viria atrás de cada pedaço da vida dele. Ela não era apenas uma cientista. Agora era a dona dele. O karma nem sempre grita. Às vezes ele simplesmente assina um contrato. O que você teria feito no lugar de Lúcia? Teria dado outra chance ou acha que ele teve o que mereceu? Conte para nós nos comentários. Se gostou desta história de justiça, dê seu like, compartilhe, vá, inscreva-se para mais histórias incríveis. Nos vemos no próximo vídeo.